Fala aí, galera. Ó, update aqui. Já faz bastante tempo que eu fiz aqui, mas olha só como é que tá bonito aqui agora. Tá? Teve um grande update aqui. O inversor solar vocês já viram, né? Aqui agora tá com isso aqui, que daí eu consigo medir pelo Home Assistant. Esse é o adaptador Wi-Fi que veio com ele, só que ele veio com o negócio da Tuya. Daí eu decidi simplesmente remover o microcontrolador e colocar o SP8266 com SP Home, tá? Que vocês podem ver todos os cabinhos. Então aqui tem o cabo de dados que vem da bateria, o aterramento para a bateria e os dois negócios aqui. E aqui as coisas do painel solar. Aqui, ó, a caixa não ficou muito legal, mas eu tenho uma chave de comutação, tá? Então aqui para baixo ela tá no Source B. Eu deixei ela no modo manual, tá? Porque isso daqui o que ele faz? Ele dá um bypass no inversor. Então se eu precisar fazer manutenção no inversor ou nesse circuito todo aqui, o que eu faço? Eu só viro essa chave, ele liga a minha casa direto na rede elétrica, tá tudo de boa. Aqui tem um medidor de consumo que vai ser muito ruim de ver por causa da iluminação, porque tá muito brilhante aqui, tá? Mas é basicamente um medidor de consumo. E aqui o disjuntor solar. Esse medidor de consumo eu coloquei na saída aqui, porque vocês podem ver que aqui tem duas fases e essa saída aqui ela esse inversor é monofásico, tá? É saída 220, monofásico. E eu fiz um negócio para poder ter as duas fases. Então o que eu tenho que mostrar é o seguinte: eu tenho esse rack aqui. Aqui está minha bateria da Felicity Solar, tá? Então tá aqui, ela tá ligada ali com dados e tudo. Funciona muito bem, cara. Eu gastei, esse daqui foi uma bateria legal, tipo, não foi muito cara. E tá para chegar a segunda, porque essas baterias são de 2.5 kWh, tá? Então, teoricamente é 120 A ali de descarga, só que ela só aguenta 120 A por 2 minutos. A corrente nominal dela de saída é 60. E 60 A dá mais ou menos 1.4 kW. Tá? O inversor é de 3.2 e a minha casa geralmente consome quase 1.4 kW, dependendo da situação ela passa disso, tá? Então a minha casa pode chegar a 2,5 e tudo mais. Então comprei outra para deixar em paralelo. É bom que daí dobra o tempo, mas eu já testei que em situações, por exemplo, tá vendo? Ó, tá bem sol aqui. Então eu devo estar produzindo próximo de 1000 watts aqui, talvez 600 e pouquinho, tá? Às vezes bate 1 kW e tal. As placas devem estar meio sujas também. As placas estão bem sujas. Eu preciso dar uma limpada nelas. Elas estão no chão, né, como provisório. Depois eu vou montar uma estrutura aqui em cima e os painéis vão ficar lá em cima. Mas aí, o que rola? O que eu fiz? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem um transformador, tá? Esse é um transformador de 5 kVA. Eu exagerei um pouco, mas basicamente o que ele é? Ele é um autotransformador. Eu peguei e fiz ele toroidal, mandei fazer na Líder Transformadores, é um transformador toroidal. O toroidal costuma ter uma eficiência maior, apesar dele ser mais caro e mais pesado. Mas é um transformador 220, né, 240 no caso, com tap central. E aí o que eu faço? A saída aqui do inversor, então eu tenho aqui a entrada, a saída, tá? Essa saída aqui do inversor, o que eu faço? Eu ligo ela em paralelo com o transformador, tá? E o ponto central vira o meu neutro. Então, em relação ao ponto central, eu tenho duas fases de 110 volts, né? E em contrafase, que é exatamente o que vem para cá, tá? Ele vem para cá, então tem fase e o neutro do transformador, e a saída aqui vai para casa. Qual que é o detalhe? A maior parte das coisas que eu tenho aqui em casa são 220, tá? São bem poucas coisas que eu tenho 110, isso foi uma decisão minha. Então, esse transformador está muito exagerado de 5 kVA, por quê? Porque só vai consumir energia do transformador caso seja 110. Porque qualquer coisa que é 110 vai passar pelo transformador, entendeu? Ou por um dos enrolamentos. Se for 220, não vai acontecer nada, tá? Eu tenho uma desvantagem que como ele é um autotransformador, ele está em paralelo,
ele tende a consumir um pouco de energia, tá? Mesmo sem ter nada, ele tem um alto consumo de energia, que é devido à ineficiência dele. A última vez que eu medi estava em torno de, acho que era 20 ou 30 mAh. Não é muito, mas é um negócio que, assim, no solar você tem que contar todos os watts ali que você está gastando, né? Mas perto do consumo da casa não é significativo. Eu sei que eu vou ter que trocar esse inversor. Eu já comprei um de 4,5 kW, tá? Porque aqui eu tenho dois problemas aqui. Primeiro, se eu ligar todas as bocas do cooktop, eu passo da potência máxima de pico dele, tá? Então, ele aguenta 6.400 watts durante, se eu não me engano, 5 ou 10 segundos. O cooktop tem uma vantagem que, a não ser que eu coloque as 4 bocas no modo turbo, que eu acho que ele não deixa colocar, ele tem um duty cycle máximo de 50%, ou seja, quando eu coloco a panela, ele fica 50% ligado e 50% desligado, e o período é 5 segundos. Então ele fica em torno de 2,5 segundos ligado e depois 2,5 segundos desligado. Então, teoricamente, o inversor vai funcionar tranquilo com isso, porque está no ciclo de operação dele. Mas, cara, assim, é muito fácil da gente ligar uma boca do fogão, que vai dar 1 kW por aí, e o micro-ondas, e aí dá 3 kW logo de cara. Então eu peguei um pouquinho mais forte, eu achei um de 4.500 watts, que ainda é 24 volts, porque essas baterias aqui são 24 volts, né? E aí eu vou colocar aqui, porque daí me dá uma potência máxima, aquele lá é 9.000 watts ali, que dá tipo de potência. Outra coisa que eu tive que fazer, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho a máquina de lavar. A máquina de lavar, ela tá fora desse circuito solar. Então, se cair a luz, eu fico sem máquina de lavar. Por quê? Porque essa daqui é uma lave seca e ela lava com água quente. E no ciclo de aquecimento dela, ela puxa 2.000 watts. Então, aí eu tenho um problema aqui, tipo... outra razão para eu colocar o inversor maior é o seguinte, esse daqui, se eu não me engano, se vocês olharem aqui, ó, 3.500 watts de solar. Eu vou precisar aqui mais ou menos, cara, se eu não me engano, de 6 a 7 kW de solar para conseguir manter o ciclo dia e noite. Fora mais bateria. E o outro lá é mais alto também. O outro, se eu não me engano, é 7 kW de entrada solar, né? Então eu também vou ter que trocar. Por enquanto, foda-se, porque eu tô com 3 painel de 340, né? São painel velho. O painel tem 8 anos. Então, meio que foda-se, mas isso vai fazer diferença, tá? Mas é isso, gente, tá funcionando muito bem. No domingo, se eu não me engano, caiu a luz, a Enel desligou aqui por algumas horas, e eu achei legal porque, assim, tava sol, bastante sol, e eu tava produzindo em torno de, acho que era 1 kW. Cara, a bateria dura pra caralho por causa disso, porque essa bateria, teoricamente, consegue sustentar minha casa no consumo médio por volta de 2 horas. Só que como tava 1 kW vindo do sol, isso daqui é quase o consumo da minha casa inteira. Então tava consumindo a bateria uns 400 watts. 400 watts vai quase metade de um dia, né? Então eu achei legal isso. Obviamente, se cair à noite eu me fudi, vai ser 2 horas, mas durante o dia eu tenho essa vantagem de ter isso daí. Mas é isso aí, era só para atualizar vocês. Agora já tá tudo passadinho, bonitinho aqui, tá? Então... os cabos aqui, tipo, eu tô com o cabo aqui, mano, esse cabo aqui grosso pra caralho. E eu vou ter que trocar ainda no final de semana que vem o inversor. Eu não troquei ainda, não tive coragem de trocar ainda. A princípio, assim, o inversor é completamente diferente, é outra marca, mas, cara, o manual é idêntico, todos os códigos de erro são idênticos. O LCD tem uma estrutura um pouco diferente, mas os elementos principais são os mesmos. Então o que eu imagino é o quê? Mano, toda essa parte de controle é exatamente a mesma em todos os inversores. E o cara só customiza o LCD e a carcaça e é isso, tá? Porque, tipo, pra mim é tudo igual e é isso. Mas, cara, tá funcionando muito bem, tá? Pra quem tinha dúvida, porque teoricamente ele tá escrito aqui, tá vendo? 3.200 VA, fator de potência 1, certo? Obviamente a gente sabe que é impossível que isso aqui seja fator de potência 1, né? Mas eles vendem como 3.200 VA, 3.200 watts. O fator de potência que ele consome da rede... tá? Então, da rede elétrica, é de fato muito próximo de 1.
porque ele faz tracking e tudo mais. Apesar de ele estar no modo bypass aqui, ele tende a pegar e fazer isso. Tanto que, se ele tiver uma sobrecarga, ou seja, se passar os 3.200 watts, ele liga direto. Ele some aqui, olha, não sei se vocês estão vendo, que tem uma linha que está vindo do solar, tá vendo? Então ele está fazendo um tracker on-grid aqui. Se pegar e sobrecarregar ele tira esse tracker. Tá? Então ele joga tudo na rede elétrica e o fator de potência vai pro caralho. Mas ele é relativamente eficiente, tá? Eu não calculei precisamente, mas dadas as informações ali que eu tô vendo, ele tem uma ineficiência ali de 8 a 10%, tá? Isso no inversor dele. Isso significa que você vai perder ali, tipo, 10% da tua energia que você vai ter. Então, você tem 2,5 kWh de bateria, por exemplo, 250 Wh você não vai conseguir usar. Eu acho que provavelmente tem inversores solares mais caros que são mais eficientes, tá? Isso foi o que eu percebi. Pode ser que eu esteja errado, porque, cara, eu não sei o quão preciso essas métricas que ele entrega. Eu não liguei aqui um medidor de corrente e tudo mais para ver o que ele estava consumindo. Pode ser o cabo, perda do cabo, enfim. Tem muita coisa que está envolvida, então pode não ser isso. Pode ser que a eficiência dele seja mais alta e só eu que medi errado. Mas isso foi o que eu tive de aparência, tá? Vamos ver o novo, eu acredito que vai ser provavelmente muito parecido. Tem um detalhe também que aqui eu estou trabalhando, tipo, quase 60% da capacidade dele, então eu acho que isso também afeta, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, tá, 99% da bateria, 56% de load, e ele tá falando 1.7 kVA, 1.8 kVA. Então assim, eu tô tipo um pouco mais da metade da capacidade dele, então isso às vezes também influencia, tá? Porque, cara, quanto mais consumo tiver, menor vai ser a eficiência. Isso é padrão de qualquer dispositivo, tá? Então não sei, eu preciso fazer uma medição um pouco melhor depois, colocar o osciloscópio aqui, ver como é que está o fator de potência, não sei o que, mas eu não tive tempo ainda de fazer isso. De qualquer jeito, provavelmente essa semana ou próxima chegar outra bateria. Eu tentei comprar uma igualzinha essa daqui, porque eu queria colocar em paralelo. E só tem o modelo novo da Felicity Solar, que também dá para colocar em paralelo com isso aqui. A única diferença do novo é que tem Wi-Fi na bateria, tá? E uma coisa que é interessante que é o seguinte, em cima, aqui não vai dar pra ver porque tá fechado, tá? Mas é aqui que entra as coisas. Ele tem um Deep Switch que tem 5 bits. Um bit é pra você falar se ela tá no modo standalone, sozinha, ou se ela tá com associado em paralelo. E se ela tiver associada em paralelo, ela tem os outros 4 bits para definir. 4 bits vai dar 16 opções, tá? No datasheet, no manual dela, tá escrito que é para você associar no máximo 6 em paralelo. Os IDs, o mapa de IDs vai até 15. Tá? Então 0 é se ela for individual, e aí se for mais de 1, você tem que colocar de 1 para frente. Então são 15 baterias. O manual da nova está 15 baterias, não 6. E o BMS é o mesmo. O que me faz pensar de que, na verdade, são 15 baterias nas duas. Tá? Eu não consigo pensar numa limitação do porquê não poderia colocar mais caso o BMS suporte endereçamento, tá? Porque ela suporta o endereçamento até 15 no BMS. Né? Então ela tem uma interface RS485 e CAN, você liga uma bateria na outra e as baterias elas se comunicam. Porque um detalhe dessa bateria é o seguinte, ela tem um modo para facilitar quando você vai instalar outra bateria. Então vamos supor, essa bateria aqui tá cheia, certo? Tá dando os 28 volts aqui, tá cheinha. Aí chegou a bateria nova. Idealmente, quando a bateria é transportada, ela é transportada a meia carga. Então, quando chegar a meia carga, o que vai acontecer? Ela vai ter uma tensão muito mais baixa que essa aqui. E aí você vai falar, porra, não, você não pode ligar em paralelo direto, senão cabum, certo? O procedimento normal seria o quê? Você carregar todas as baterias separadas e depois ligá-las em paralelo. Essa bateria aqui, ela tem um recurso que é o seguinte, tipo, quando você liga ela, a saída de energia dela fica desligada, tá? Você liga todas em paralelo, liga todos os cabos, e o que ele faz? Caso a bateria esteja com uma tensão mais do que 2 volts de diferença para a linha de entrada dela, ela não liga. Isso se ela estiver no modo paralelo, tá? Tipo, você tem que ativar o modo paralelo manualmente ali. Porque o que acontece?
Se ela tiver mais baixa do que a linha, aí ela ativa. Porque daí, qual que é o detalhe? Você pode ligar, sei lá, 6 baterias aqui em paralelo, a tensão pode estar qualquer valor, tá? Ele só as de valor baixo vão ligar, e conforme elas forem chegando no nível de tensão das máquinas que estão com tensão mais alta, as mais altas vão ativando. Então ele meio que automaticamente vai ativando. Obviamente, enquanto você não tiver com todas no mesmo nível, você não vai conseguir usar todas. Porque ela fica totalmente desligada a saída dela, então ela não conta pro banco de bateria inteiro. Mas isso facilita muito, porque, tipo, quando chegar a nova bateria aqui, eu posso simplesmente vir aqui, ligar o cabo, ligar tudo, e ele vai automaticamente carregar a que está com a bateria mais baixa. A hora que ela chegar no nível máximo e tiver sincronizado, aí ele funciona todas. Tá? Então eu achei do caralho isso, porque isso é uma coisa que eu não esperava. Tá? E eu acho que é por isso que ele tem o limite máximo de baterias ligadas em paralelo, porque ele precisa saber, ele precisa se comunicar com as baterias para poder saber como é que tá. Porque teoricamente não existe. Tá? Mesmo o BMS geralmente não precisa ter a noção do que está ligado em paralelo com ele. Então, ele precisa saber o que está em série. Né? Tipo, tanto que essas baterias não pode colocar em série. Mas em paralelo ele não precisa saber. Né? Então, teoricamente, assim, mesmo que eu não setasse os IDs, só ligasse em paralelo só energia, ele ia funcionar, só não num jeito ótimo. Né? E eu tenho esse risco de explodir tudo porque a tensão das baterias é tão diferente. Mas é isso, gente. Só foi para atualizar aqui. A hora que chegar a nova bateria e eu trocar o inversor, eu atualizo vocês de novo. Belezinha? Falou!